Querido irmão, querida irmã, querida família, povo de Deus que está em casa ou no trabalho, participando agora da Santa Missa, né? Essa missa que nós estivemos durante 5 meses participando desse jeito, sem as pessoas, né? Somente a equipe para nos ajudar. E amanhã será um grande dia, um dia de graça, porque nós teremos então a missa presencial. Hoje, Jesus responde às perguntas dos seus contemporâneos sobre o verdadeiro significado do matrimônio, ressaltando que ele é indissolúvel. Diz assim: de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Irmãos e irmãs, esse evangelho veio mesmo a ser providencial. Este texto do Evangelho de Mateus para esse dia, esta noite, importante na Igreja do Brasil, dentro da Semana Nacional da Família. O tema geral é refletir sobre o livro de Josué, no capítulo 24, versículo 15, que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué reuniu todo o povo, toda a sua família e também o povo em geral, e fez memória de tudo que Deus tinha realizado na vida dele, da família dele e de todo o povo. Era um tempo de paz, mas Josué chama todo o povo para a realidade. Não é porque tudo está bem que se deve, vamos dizer, relaxar. Josué deixa claro que, embora esteja tudo bem, ele afirma sua fidelidade a Deus no serviço, na dedicação e na missão. A Semana da Família, que estamos prestes a ter o seu encerramento no dia de amanhã, teve o seu início no ano de 1992. Portanto, são 28 anos de celebrações e aprofundamentos nessa temática familiar. E aí a pastoral familiar tem se empenhado ao longo desses anos em rezar, refletir e celebrar o dom de ter e de ser família. Este ano temos um diferencial: estamos dentro de uma pandemia. Nós estamos muito mais tempo em família, estamos mais tempo dentro de nossas casas e mais tempo, com certeza, com os membros de nossa família. Não é assim? Quantas pessoas que faziam tempo que não ficavam juntos à mesa, na hora das refeições, na hora para uma conversa. Quantas pessoas estavam na mesma casa, mas isolados. E esta situação fez com que nós estivéssemos juntos, a começar nas refeições. Quanto tempo nós não rezávamos mais em família? Às vezes temos passado mais tempo no trabalho, nas redes sociais ou em outras atividades, e até mesmo dentro das pastorais, em movimentos, esquecendo que a família é a primeira igreja, a igreja doméstica. Já ouvimos tanto isso. No entanto, nós às vezes relaxamos quanto a isso. Certa vez eu ouvi de um sacerdote que disse: às vezes chegam até mim pessoas que são muito assíduas dentro da minha paróquia, mas vêm até mim dizendo que lá na sua casa eles estão com problemas. Às vezes o cônjuge e os filhos não estão mais se falando, não estão mais se entendendo, não se encontram mais dentro de casa. E por aí vai, diz esse padre. Este padre diz que aconselha o seguinte: deixa tudo que aqui, meu filho ou filha, e vai resolver o seu problema em casa. Primeiro em casa, primeiro com seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa. Aí depois sim, vem até o templo, vem até a comunidade maior, para testemunhar isso, para ser coerente a respeito da fé e da vivência. Primeiro lá, dizia o padre, depois aqui.
quando o casal assume o sacramento do matrimônio, promete muita coisa bonita e profunda para com o cônjuge amado ou amada. Mas o tempo passa, e aí? Como fica? Ou como ficou? É preciso fazer memória, lembra? No início da conversa? Como era, como foi e como está, né? Essa relação família. Nós temos irmãos que ter consciência que somos a primeira igreja, a igreja doméstica, como falei antes. Nesta pandemia, nesses 5 meses quase, o que funcionou foi a oração em casa. Quantos voltaram a rezar juntos? Quantos voltaram a meditar juntos a palavra de Deus? Houve um verdadeiro milagre em casa. Mesmo aqueles que tiveram mais dificuldades em reunir todos os filhos ou outro membro da família, certamente a sua posição oracional em casa marcou ou está marcando profundamente a vida de todos. Alguém da família pode dizer: olha, o pai está rezando agora com a mãe na sala, estão assistindo à missa. Ou podem dizer: vocês não vão assistir à missa hoje, pai, mãe? Não vão rezar o terço da misericórdia? Já são 3 horas. Alguém deve ter muitas histórias assim para contar, não é verdade? Irmãos, servir ao Senhor é com certeza viver plenamente a vontade de Deus, em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas casas. A nossa casa deve ser o melhor lugar do mundo para se viver. Não importa se é uma mansão ou um casebre. Nossa casa deve ser o céu aqui e agora. Será que é? Será que lembra céu a sua casa, a minha casa, a nossa casa? Se não é, meus irmãos e minhas irmãs, precisa começar a ser. A família que se coloca a serviço da igreja na construção do reino de Deus, a começar na minha casa, certamente está colaborando muito com a evangelização, sendo testemunhas de Jesus na vida cotidiana. Irmãos, estamos no mês de agosto, mês vocacional. De onde saem todas as vocações? Claro que é da família. Na família toda vocação nasce e se encontram. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Servir ao Senhor é mostrar que apesar das perseguições, maus exemplos, dificuldades e problemas enfrentados nesse mundo, nós temos alguém por nós. Não estamos órfãos. Temos a igreja, esposa de Cristo, que nos ajuda a trilhar o caminho de Deus. Na igreja nós não estamos sozinhos, somos uma grande e forte família, família de Deus. Irmãos, alguns princípios que nos ajudam a viver em família. Primeiro, cuide de sua família. Trabalhar duro e cuidar daquilo que Deus me deu. Muitos casamentos têm acabado porque não se acha mais tempo para cultivá-lo ou cuidá-lo devidamente. É preciso dar atenção ao marido e à esposa. É preciso dar atenção aos nossos filhos. Vida familiar é cuidar bem do outro, é querer o bem do outro apesar das diferenças. Então, primeiro, cuide da sua família. Segundo, viva tranquilamente, procurar paciência. Hoje muitas famílias sofrem pelo estresse. O pai chega cansado do trabalho e não tem paciência com a esposa e com os filhos e vice-versa. A esposa não aguenta mais o trabalho rotineiro de casa e é rotina, e é rotineiro. Ninguém mais colabora com nada. Quando as coisas apertam, fica tudo ainda pior. Falta de dinheiro, falta de emprego, isso tudo leva ao desespero, à desunião, à vontade de largar tudo, de sumir. Segundo, então, viva tranquilamente, procure viver na tranquilidade, na paz. Terceiro, dedique tempo para a oração, conversa e diversão. Oração. Se Deus não edificar nossa casa, qualquer vento a derrubará. Precisamos rezar juntos, irmãos e irmãs.
Conversa. Vocês já ouviram falar sobre o poder das palavras? Tem palavras maravilhosas que edificam a pessoa, mas tem palavras duras que machucam demais, e isso a gente escuta na família. Palavras que nos destroem, palavras que machucam a mulher, machuca o marido, machuca os filhos e vice-versa. Palavras têm poder para o bem e também para o sofrimento. Irmãos e irmãs, tenho discutido meus problemas com minha esposa, marido, filhos, ou tenho sofrido sozinho? Tem muita gente que sofre sozinho. A gente olha esses bares da vida, nada contra os bares, não é? Mas a gente encontra aquele monte de homens bebendo, às vezes gastando o salário. Por quê? Porque em casa não é o melhor do mundo para ele. Em casa não é o céu. Ele prefere ficar com os amigos, bebendo, gastando o dinheiro da família. Às vezes a culpa é dele, às vezes a culpa é da esposa, às vezes a culpa é dos filhos. Diversão. O que tem sido mais importante para mim? Será que a minha família me vê como alguém presente? Ou só me vê indo trabalhar, trabalhar e trabalhar? Hoje muitos pais acham que porque dão tudo o que seus filhos querem, os fazem felizes. Engano. Nem sempre isso é regra, pois o que eles mais querem é com certeza a nossa atenção, o nosso colo. Eu com meus 50 e poucos anos, quando vou na casa de minha mãe, eu quero o colo de minha mãe. Quero o colo de minha mãe. E quero que ela passe a mão na minha cabeça. No colo dela e no colo do meu pai. Isso dá uma cura. Isso dá uma paz. Quanto tempo faz que você não faz isso? Com a sua esposa, né? Com o seu marido, com seus filhos. Irmãos, encerrando a minha conversa, vamos pedir a graça de Deus, a ajuda da família de Nazaré, né? Jesus, Maria e José, para que não importa o que vier, não importa a tempestade, a dificuldade, o sofrimento que vier, nós vamos vivenciar plenamente a palavra de Josué que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Façamos tudo a exemplo de Josué, uma memória. Procuremos conversar com nossos queridos de casa, refletindo o quanto Deus tem sido misericordioso, amigo, presente. Tentar descobrir juntos quais são as graças, as bênçãos que Deus tem nos proporcionado. Às vezes a gente vive vegetando, né? Um dia após o outro, deixa a vida me levar, a vida leva eu. O que Deus tem feito na minha vida que eu preciso fazer memória com a minha esposa, com o meu marido ou com os meus filhos? Procuremos, querido irmão e irmã, alegrar-se com a conquista e o sucesso do outro. E quando não vier a conquista, procurar oferecer o ombro de pai, de mãe e de filhos. Ser suporte para o outro no momento de fragilidade ou de derrota. Suportar o outro é ser suporte para o outro. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Não é assim que rezamos? Não é verdade? Quantas vezes rezamos isso? Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Continuemos nossa vida familiar proporcionando encontro, seja para a oração, seja para conversar, ou seja para se divertir. Que Deus abençoe a pastoral familiar, que tem trabalhado muito para dignificar muitas famílias que em diversos casos estão destruídas, desfaceladas. A pastoral familiar tem um papel importante para ajudar essas famílias. Continue, pessoal da pastoral familiar, continue firmes. Deus os recompense com muitas graças e bênçãos.
que São Maximiliano Kolbe, aquele que foi sensível diante de uma situação horrorosa, viu um pai de família, viu que esse pai ia ser condenado à morte, ele, sabendo que este homem tinha família, ele se ofereceu no lugar desse chefe de família. São Maximiliano Kolbe valorizou o papel da família. Que São Maximiliano Kolbe, que celebramos hoje, querido irmão e irmã, interceda por todas as famílias, a minha, a nossa, a de vocês, que ele nos ajude a sermos, a exemplo dele, também sensíveis à dificuldade do outro, ao sofrimento do outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.